Jesus, que continuas pela eternidade, o médico dos médicos, que cura a todos nós, caminheiros, nessa caminhada em busca da evolução que esperas, possam todos esses ouvintes sentirem o teu amor em diversas formas neste dia e neste momento, através da palavra, através da verdade do teu evangelho, todos tenham ouvido de ouvir e nesse ouvir compreendam, Mestre, o teu legado de puro amor. E assim oramos que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um desses irmãos que neste momento vai ouvir a tua mensagem. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão que nutre o corpo e a alma, dá hoje e sempre, Pai. Perdoa aos nossos erros, como sempre devemos perdoar aos irmãos que nos ofendem. E não deixa, Pai, ninguém entregue às tentações, às más vibrações, para que possam compreender e sentir a tua proteção, guiando os passos rumo ao Pai. Que assim seja. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Termal, bom dia aos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube. Hoje a nossa reflexão aqui no programa Momento Espírita é sobre um trecho do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, quando ele fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós encontramos lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, em Coletânea de Preces Espíritas. E Kardec faz reflexões sobre cada frase do Pai Nosso. E ele diz assim, item 5, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que vos fazemos, e uma dívida contraída, que cedo ou tarde teremos de pagar. Solicitamos a vossa infinita misericórdia na sua remissão, sob a promessa de empregarmos os nossos esforços em não contrair outras. Fizestes da caridade para todos nós uma lei expressa. Mas a caridade não consiste unicamente em assistirmos os nossos semelhantes nas suas necessidades, pois consiste ainda no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência, se faltamos com ela para aqueles de que nos queixamos? Dai-nos, Senhor, a força de sufocar em nosso íntimo todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Se vos aprouver retirar-nos hoje, mesmo deste mundo, fazei que possamos nos apresentar a vós inteiramente limpos de animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor dos seus algozes. As perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, sem maldizer os que com as suas perversidades nos abrem o caminho da felicidade eterna. Pois vós nos dissestes nas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Abençoemos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as mortificações do corpo nos fortalecem a alma, e seremos levantados da nossa humildade.
Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar as nossas faltas passadas e de realizar uma nova vida, aquilo que nesta não pudemos fazer, para o nosso adiantamento. Assim se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida. A luz é lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, como um sinal resplendente da vossa soberana justiça e da vossa infinita bondade. Essas reflexões que nós encontramos aqui no item 5, falando sobre esse trecho, do Pai Nosso, elas são muito importantes e muito significativas para nós, principalmente naqueles momentos em que a gente estiver fazendo a oração, para que não saiam frases sem sentimentos, sem entendimentos, como uma coisa decorada. Cada palavra que a gente disser, a gente tem o conhecimento de que tem um significado e daquilo que a gente está falando, que nós já compreendemos. E dentro disso tudo que Kardec nos traz aqui de reflexão sobre esse trecho, nós vamos encontrar em vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos entender questões do Livro dos Espíritos, vamos entender falas de Jesus. Por isso é importante, quem quiser depois rever esta nossa reflexão aqui do programa Momento Espírita, pode procurar lá no canal do YouTube, já vai estar lá no canal, porque eu vou trazer muitas citações, Então depois, quem quiser acompanhar com calma, procurar, pesquisar cada uma das questões e das citações que eu fizer aqui, para com calma refletir, tá certo? Então, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos reflexões sobre a fala de Jesus, quando ele diz: bem-aventurados os misericordiosos. O que aqui Jesus está nos ensinando sobre a misericórdia. No capítulo 12, ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o ensinamento sobre o amar os vossos inimigos, ou seja, é um alerta sobre a vingança, sobre a necessidade da indulgência, da tolerância para com todos, sem distinção. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos mais um ensinamento de Jesus, que guarda relação com essa frase do Pai Nosso que estamos refletindo hoje. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, ele está falando da reencarnação. Nós vamos ver mais na frente a sua importância. No capítulo 5 do Evangelho, encontramos as explicações sobre as causas das aflições, remontando o que ele diz sobre bem-aventurados aflitos. Então vejam, o objetivo essencial do Espiritismo é o adiantamento dos homens. Não é necessário procurar, senão aquilo que pode nos ajudar no nosso progresso moral e intelectual. Então, nós aprendemos, através dos espíritos superiores, que Deus, ao nos criar, Ele nos criou simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento do bem e do mal, mas com aptidão para tudo. Ao longo dos tempos, vamos adquirindo experiências, e experiências essas que ocorrem através de várias existências. É a reencarnação. Tudo isso aprendemos com os princípios da doutrina espírita, com o estudo desses princípios.
Quando Jesus diz, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, o que ele quis dizer com isso? Ele não quer apenas evitar as discórdias nessa vida, mas evitar também que essas discórdias se perpetuem em existências futuras. E por que isso? A doutrina dos Espíritos, ela nos explica no Livro dos Espíritos. Veja, eu trouxe 3 questões. A questão 292. Kardec pergunta: há aversões entre os espíritos? Essa pergunta, ela está lá no item 7, que trata das relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. E quando Kardec pergunta, se existem ódios entre os espíritos, eles respondem assim: não há aversões, senão entre os espíritos impuros, e são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. A questão 293. 2 seres que foram inimigos na terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? E a resposta: não. Compreenderão que sua dissensão era estúpida e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se purifiquem. Se não foi senão um interesse material o que os separou, não pensarão mais nele, por pouco desmaterializados que estejam. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão, não mais existindo, podem rever-se com prazer. E a 295, Kardec pergunta: que sentimento experimentam, após a morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, vos perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Veja, todos nós estamos submetidos à lei de progresso. O homem, ele não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque ele deve chegar a um fim determinado pela providência. Reflexão de Kardec. Então, eu vou explicar aqui rapidamente esse processo. Lembram que eu falei sobre que nós somos criados simples e ignorantes dentro do conhecimento, sem conhecimento, nem para o bem, nem para o mal, mas com aptidões. Então, os espíritos superiores, quando da codificação da doutrina espírita, eles nos revelaram que, de uma forma geral, mas não absoluta, há 3 ordens de espíritos. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição, que são os espíritos puros. E nós temos como exemplo Jesus. Jesus foi um espírito puro. Na segunda ordem, estão os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua maior preocupação. São os bons espíritos. E na terceira ordem, os que estão ainda na base da escala. Os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e todas as más paixões, que retardam o desenvolvimento, como orgulho, vaidade, egoísmo e etc. Agora, vamos refletir diante dessa escala que os espíritos nos apresentaram. Vamos nos observar onde nos encontramos dentro dessa escala. Espíritos puros,
iguais a Jesus? Bons espíritos que só têm o desejo e só pensam em fazer o bem? Ou espíritos imperfeitos, que ainda se ofendem, que ainda são vaidosos, que ainda têm orgulho, que ainda têm raiva, revolta, pensamentos de vingança? Pois bem, trazendo o que nós lemos das questões do Livro dos Espíritos, quando eles dizem que entre os espíritos não existe ódio, somente entre os espíritos impuros, que são os que provocam as inimizades e os conflitos. Lembra? Eles falaram também que aqueles que foram inimigos na terra somente conservarão a inimizade se forem espíritos imperfeitos, até que se purifiquem. Os espíritos que estiverem elevados, eles vão compreender a infantilidade desses conflitos. Falaram também que o sentimento que experimenta após a morte aqueles a quem fizemos mal podem ser de ressentimento se são maus, e isso fazer com que nos persigam em outras existências, que nada mais é do que a obsessão. Agora, se são bons, eles perdoam, né? Então, observem, meus irmãos, este é um trabalho de autoconhecimento, com a ajuda da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Agora, identificando, né, onde estamos dentro dessa escala, vamos observar essas questões que foram faladas aqui do Livro dos Espíritos, né? Vamos observar dentro das nossas relações, seja familiar, de trabalho, na sociedade. O que eles falaram sobre como funcionam essas relações de antipatia e simpatia no mundo espiritual? Como consequência do quê? Das relações que nós temos aqui na Terra. As inimizades, os conflitos, os ressentimentos não resolvidos. E isso que pode se estender o quê? No mundo espiritual, através das obsessões. Então, vejam, observando onde estamos dentro do contexto da escala, obviamente, diante do que nós vivemos hoje aqui, nós estamos entre a escala dos espíritos imperfeitos, porque nós ainda cultivamos sentimentos de mágoa, de raiva, né? E os outros dois da categoria não têm esses sentimentos. Os bons espíritos, eles têm o desejo de ajudar, de fazer o bem. E os espíritos puros, eles já nem conhecem mais esses sentimentos. Então, nós ainda temos dentro de nós sentimentos de orgulho, de vaidade, de raiva. Então, nós ainda estamos aqui, né? Nessa categoria aqui. Mas não significa que não somos menos importantes para Deus. Todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos. Só que, como eu falei, nós, quando fomos criados, fomos simples, ignorantes do bem e do mal, em questão de conhecimento. E estamos galgando os nossos conhecimentos, nossas experiências. Então, nós estamos aqui para isso, para trabalharmos a nossa evolução, certo? Então, dentro desse contexto da escala, dentro desse contexto que os espíritos nos disseram que os sentimentos e as inimizades que criamos aqui, elas podem seguir ao plano espiritual se nós não trabalharmos isso dentro de nós, certo? Pois bem, aí entra a fala de Jesus. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Aí nós já podemos entender o porquê dele ter dito isso, não é mesmo? Dentro desse processo de evolução, o qual estamos todos inseridos, ou melhor, dentro dessa lei do progresso, necessário nós observarmos que para nós evoluirmos, nós temos que estar de acordo com o que Jesus ensinou. Veja, e eu trouxe uma fala, uma reflexão do espírito Miramês. O espírito Miramês é um espírito que ele tem um trabalho muito bonito
que é de comentar as questões do Livro dos Espíritos, né? E ele diz assim: é preciso fazer os espíritos infelizes conhecerem o Evangelho, porque somente vivendo os ensinamentos de Jesus, eles se libertarão dessas animosidades que somente trazem sofrimento. Quando eles, entretanto, compreendem o tempo que perderam em ressentimentos desnecessários, abraçam-se, fazendo-se amigos do coração. E muitos deles se dispõem a trabalhar juntos, porque a solução dos problemas está dentro deles próprios. Os ressentimentos e o ódio prevalecem na terra, e é o que faz as criaturas sofrerem. É necessário mudar de vida, seguirmos os conselhos do Divino Mestre, para amarmos os nossos inimigos e fazer o bem aos que nos perseguem e caluniam. O Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12, ele nos traz um alerta. Ele diz assim: a maldade não é um estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea. Lembram da escala, né? E que da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Vejam, meus irmãos, aqui um esclarecimento. A imperfeição que a gente fala não significa que a gente seja... Todos somos maus. Se vocês tiverem interesse em procurar lá no Livro dos Espíritos a questão 100 e as seguintes, que fala sobre a escala, ela vai explicar. Porque tem aqueles em que tem o prazer de fazer o mal, mas também tem aqueles que não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Entendem? Então, aqui é no modo geral, porque eu não preciso fazer o mal, mas eu ainda não sou um espírito bom, porque eu ainda não faço o bem. Entendem? Então é importante a gente não pegar na literalidade da palavra aqui, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros, né? Por exemplo, porque assim, eu posso não fazer o mal do tipo matar, roubar, me vingar, mas eu posso ter aquele hábito ruim da maledicência, da fofoca, né? De comer muito, né? Vícios que eu não estou sendo naquele radicalismo do mal pelo mal mesmo, que é aquela pessoa que tem o prazer de fazer o mal, mas eu ainda tenho aquele prazer do excesso da comida, do excesso da bebida, né? Da utilização de drogas, da maledicência. Tudo são vícios que me tornam um espírito ainda imperfeito. Ainda seguindo essa reflexão sobre o reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, Miramês fala assim: não alimentemos sentimentos de discórdia, pois ela procurar-nos-á onde estivermos. Não alimentemos sentimentos de ciúme, pois ele procurar-nos-á no endereço certo. Não alimentemos sentimentos de vingança, pois ela não nos deixará sossegados. As imagens que essas desventuras geram são inferiores e condutoras de desarmonia. A doutrina espírita, como evangelho em estado de progresso revelador, nos coloca todas as nuances nas quais devemos trabalhar para a aquisição dos valores imortais, despertando em nós as qualidades como atributos de luz. Vejam, isso aqui é um processo de evolução, isso aqui está dentro da lei do progresso, o que ele acabou de falar. Ele diz: o ofensor nunca se encontra em paz, mesmo se o ofendido o perdoa, porque se ele ofendeu, gravou na consciência os dramas da ofensa e cria inimigos internos, que são os piores, pois não aceitam arrependimentos que não se fazem acompanhar da prática e, por vezes, cobram até o último centil. São eles os justiceiros. Existe uma lei, a lei de amor. Essa lei, ela está gravada na nossa consciência, segundo os espíritos.
Então, a partir do momento que infringimos essa lei de amor, nós sofremos. É isso que eles querem dizer. Miramês diz aqui, os espíritos nos dizem, no livro dos espíritos. Então, nós só sofremos porque nós infringimos essa lei, que é a lei de amor. Então, essa fala de Jesus é um alerta para nós. Lá no livro A Gênese, né, no capítulo 3, titulado O Bem e o Mal, tem lá um capítulo falando sobre a origem do bem e do mal. E eu trouxe um trecho para vocês verem o quanto que esses ensinamentos eles se interligam para a gente chegar em uma só conclusão, que é a necessidade de nós aprendermos a amar. Ele diz assim, os males mais numerosos são aqueles que o homem criou para si, por seus próprios vícios, aqueles que provêm de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, de sua cobiça, de seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras e das calamidades que elas geram, das dissensões, das injustiças. Deus estabeleceu leis cheias de sabedoria, as quais não têm outra finalidade senão o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Seu caminho é traçado por sua consciência. A lei divina está gravada em seu coração. E, além disso, Deus as faz lembrar sem cessar, pois seus Messias e seus profetas, por todos os seus espíritos encarnados que receberam a missão de esclarecê-lo, moralizá-lo, aperfeiçoá-lo, e nestes últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifesta em todos os lugares. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não é duvidoso que evitaria os males mais amargos e que viveria feliz sobre a terra. Se não faz, é em virtude de seu livre-arbítrio, e disso ele sofre as consequências. Agora, quando orarmos o Pai Nosso e chegarmos no trecho que fala: perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós vamos entender o porquê da necessidade da indulgência, da tolerância, da paciência, do perdão das ofensas, ensinadas por Jesus no seu Evangelho. Lembrando, meus irmãos, que estamos todos no mesmo barco. Para encerrar, eu trouxe um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o espírito de Dufret, ele diz assim para nós: queridos amigos, sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Essa é também uma forma de praticar a santa caridade que bem poucos observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Miramês, ele nos diz assim: não guardemos ressentimentos e nem repudiemos companheiros que andam conosco a caminho. Se o homem odeia alguém na terra, não deve deixar para depois da desencarnação a reconciliação. A subida requer leveza de sentimentos. Emmanuel, no livro Leis de Amor, psicografado por Chico Xavier, ele diz assim: se a presença de alguém nos é penosa ou difícil ao coração, anulemos os impulsos negativos que nos surjam na alma e convertamos as nossas relações com esse alguém numa sementeira de paz e luz. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, agradecendo pela oportunidade de me ouvirem nessas reflexões tão importantes que precisamos colocar dentro do nosso coração Jesus. Jesus ser aquele que guia o nosso falar, o nosso pensar,
as nossas atitudes. Um grande abraço a todos e mais uma vez muito obrigado pela oportunidade. Muita paz, muita luz. Que assim seja. Então, meus irmãos, chegou o momento de fechar os olhos, de olhar-nos interiormente, de vermos quem somos realmente, espíritos eternos. E somos necessitados desse Mestre Jesus. Como diz a música, precisamos nos renovar. Elevemos os pensamentos, meus irmãos, a Jesus, rogando. Jesus, permita que nesse momento as bênçãos do mais alto, os medicamentos do laboratório divino, possam adentrar ao lar desse irmão que nos escuta. Tu sabes, Senhor, onde está a sua dor, seja no físico, seja na alma. Que ele possa sentir o bálsamo caindo sobre ele, envolvendo, aliviando, acalmando, curando. Jesus amado, que essas bênçãos estejam junto aos seus familiares, aos amigos, aos entes queridos, aos amores, que todos que estejam no pensamento desses irmãos sejam abençoados. E te pedimos, Jesus, que essa luz se expanda sobre esse planeta. Vá aos hospitais terrenos, aos hospitais do astral. Vá ao encontro do irmão que sofre, do irmão que está em seu lar também com medo, em pânico, que está com a fé diminuída. Te pedimos, Jesus, que essa fé aumente, que ele confie nesse Pai Criador, que nos disse, Jesus, que não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade dele. E que no mundo teremos que sofrer, mas eu venci o mundo, disse Jesus, e também vencerás. Que nós possamos nos resignar diante da vontade divina, dos desígnios desse Pai, e recebermos a força, a coragem, a esperança, a sabedoria necessária para continuarmos os nossos passos terrenos, com muita força, com muita luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos a todos do mal, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.